Shalom, eu acredito que tem sido uma grande bênção, melhor dizendo, estudar comigo aqui, não é? As festas bíblicas, Yeshua na pessoa da festa bíblica. E eu apresento a vocês o nosso livro que está aqui, A Pessoa de Yeshua nas Festas Bíblicas, não é? Onde você vai ter em detalhe todas essas festas. Além disso, eu tenho também Purim, tem a festa de Hanukkah, que está aqui incluída no livro, que eu não vou incluir nos nossos estudos. Essas festas ficarão para uma outra ocasião, porque eu estou tratando somente das festas de Levítico. As festas de Levítico que estão na sequência de Levítico, capítulo 23. E hoje nós vamos ver 3 festas. Olha lá, nós já vimos o Shabat, já vimos a Páscoa. Hoje nós vamos ver 3 festas que apontam para Yeshua ressurreto, ou seja, Yeshua que morreu e ressuscitou. Quais são essas festas? Pães ázimos, primícias e Pentecostes. A grande verdade é que pães ázimos eu já falei. A festa de pão ázimo eu falei quando mencionei a Páscoa, porque a festa de pães ázimos é o segundo dia de Páscoa. A Páscoa dura 7 dias. O segundo dia de Páscoa é conhecido como pães ázimo, ou a festa do pão sem fermento, tá? E isso, para mim, fala muito no meu coração, porque, fazendo aquela analogia que Páscoa significa, no hebraico, passagem, e sempre o povo hebreu saiu, assim como o povo hebreu saiu do sistema de escravidão para o Egito, assim também eu saio através de Cristo Jesus, de Yeshua, saio do pecado e entro para uma nova vida. Por isso que eu faço um gráfico, porque você começa a crescer mesmo. Olha aqui, olha para mim. Eu vou dizer o seguinte para você, você não vai ficar com raiva de mim, promete? Não vai ficar nervoso comigo. Mas sua vida mesmo começou depois que você aceitou Yeshua. Fala a verdade. A minha foi. Não é que eu era um mau homem, um mau pai. Não, eu era um homem normal, mas vivia no pecado. O pecado estava dentro de mim até o dia que eu passei pela Páscoa. É o dia que eu aceitei Yeshua como meu Salvador e Senhor. Nasci de novo. Eis o Cordeiro de Deus que ele tira o pecado. Ele não trabalha com os pecados. Ele trabalha com a raiz do pecado, por isso está no singular. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. E ele tirou esse pecado, tá bom? Bom, então ele me tirou o pecado, saí do Egito. Mas, será que o Egito saiu de dentro de mim? Olha para mim novamente. Eu pergunto, será que o Egito saiu de dentro de você? Ou seja, você saiu do mundo em Jesus Cristo, mas será que o mundo saiu do seu coração? Ou você está ainda com saudade das cebolas do Egito? Ou daquelas coisas que lhe davam prazer no mundo? Hein? Das baladas da vida e outras coisas mais? Então, pães ázimos vai mostrar que uma coisa é ser livre, a outra coisa é ser liberto. E o pães ázimos fala da libertação. Então, sou livre da escravidão do pecado, mas será que eu fui liberto dele? Será que o pecado saiu do meu coração? E para você entender isso, tá? Eu vou dar um exemplo muito simples. Muito simples. O exemplo que eu vou dar, para você entender, é que o povo hebreu murmurou muito quando saiu da escravidão. Estava lá chorando, chicoteados, pisoteados, quando eram escravos. Mas quando chegaram no deserto, começaram a reclamar. Começaram a ter saudades lá das cebolas do Egito, mesmo na escravidão, dos alimentos, daquele, entre parênteses, né, daquela vida de escravidão que estava melhor do que andar no deserto. Mas aí, o que vem? Deus intervém no Sinai, dá a Torá, mostra o poder dele, né? A lei já tinha aberto o Mar Vermelho, começou a mandar os milagres, queriam carne, Deus mandou as cordonizes, eles mataram e comeram, mandaram o maná do céu, Deus mandou o maná dos céus, e ali
Deus deu uma visão para eles, a terra de Canaã. Assim também a nossa vida, não é? Quando eu saio, passo pela Páscoa, eu preciso ser liberto. E eu vou te dar o exemplo que eu queria dar. Um preso que está cumprindo pena, tá? Ele está cumprindo pena e ele, por exemplo, roubava. Ele foi preso porque foi pego roubando. Aí ele cumpriu a pena. A cadeia, as portas das cadeias foram abertas, ele saiu livre. Eu te pergunto, ele está livre ou está liberto? A resposta é sim, ele está livre porque não está na prisão. Mas será que ele foi liberto? Por exemplo, se ele voltar a roubar, ele não foi liberto. Assim também é o crente. Eu estou em Yeshua, sou livre do pecado, mas será que eu estou liberto dele? Ou estou sendo tentado constantemente com ele? É um bom sinal que você não nasceu de novo. Entendeu? Isso é um bom sinal, porque há muitos crentes religiosos, são cristãos de fachada, de denominação, ou os pais foram crentes, nasceram dentro de igrejas, mas isso não quer dizer que você está salvo. Você passou por um novo nascimento, teve a sua experiência. E aí, a terceira festa é a festa das primícias, está vendo? Primícias significa bacurim, e essa festa de bacurim é os frutos que os judeus traziam as primícias do campo, tá? E eu alerto você que primícia não são dízimos. Tem pastores aí que pregam, a festa das primícias, traga o dízimo para mim. Não existe isso não, viu? Isso aí, as primícias eram os primeiros frutos da lavoura. E o significado da festa é muito profundo. É aquilo que você pode trazer para Deus de uma nova vida. Porque eu estava na escravidão, estava escravo do pecado, agora eu estou em Cristo Yeshua. Quais são os primeiros frutos que a gente entende de quê? De arrependimento. Claro, gente. É frutos de arrependimento, por isso são primícias, são os primeiros frutos de uma nova vida que você está dando agora na palavra de Deus. Então, eu quero dizer para você que é importante que a primícia você traga frutos de arrependimento. E vale lembrar a você que a Bíblia nos manda que celebremos essas festas, não é? E eu quero, então, voltar com você e dizer que a colheita dos primeiros frutos, esses frutos aqui, são as primícias da terra, representavam não só para Deus, a primícia de uma vida de liberdade, de poder ter o privilégio de plantar e colher, mas como também de uma nova vida, não de escravidão, mas de gratidão a Deus. E aí se fazia a oferta de manjares, existe aí os bolos que eram feitos, as ofertas pacíficas. Eu não vou entrar nesse detalhe. E eu posso dizer para você que eu comparo esta festa com os primeiros passos que um bebê começa a dar. Lembra que Pedro falou, olha, eu não posso dar uma palavra mais forte porque vocês são crianças, vocês são bebês, vocês não vão conseguir digerir o alimento mais sólido. Isso é primícia. A primícia é o crente recém-convertido que ainda não pode dar uma palavra muito pesada para ele, porque ele não tem condição de absorver. Então, à medida que ele vai vivenciando, vai separando o mundo da vida dele em Cristo, à medida que ele vai se santificando, vai se separando, evidentemente ele vai recebendo mais poder e autoridade para vencer a tentação e começar a caminhar de acordo com a palavra de Yeshua. E assim, nós vamos fazer agora, de primícias até a festa de Pentecostes, a palavra de Deus apresenta para nós a contagem do Homer. O que seria a contagem do Homer? Vai começar no segundo dia de Páscoa, tá? Então, vai começar o segundo dia da contagem do Homer. Homer significa molhos, tá? Molhos desses cereais, dessas plantas. Esse molho que vai significar a palavra Homer. Então, você vai contar esses molhos. Ou seja, é uma analogia que você vai, para a festa de Pentecoste, contar 49 dias, 49 molhos que você vai colhendo e vai reservando aquilo
para o dia de Pentecoste, que é o 50º dia após a Páscoa, você celebrar. Esta festa de Pentecoste é chamada de Shavuot. Shavuot quer dizer semanas, tá? Festa das semanas. Por quê? Porque eu conto 7 semanas. 7 vezes 7, 49. No 50º, daí a palavra Pentecoste, é a festa do 50º dia. E o que aconteceu, segundo a Torá, neste dia? Neste dia, segundo a Torá, o povo hebreu, no Sinai, recebe a lei. Deus outorgou ao povo judeu as leis, as tábuas da lei. Então, é o dia da outorga da Torá. E passou a ser estatuto perpétuo celebrar Shavuot. Os judeus já celebravam a festa das semanas, que vão trazer ao altar de sacrifício, preste atenção, frutos dos cereais. Não é fruto de frutos aí como tâmara, como figo, romã, não. É o fruto dos cereais, é a festa da cevada, do trigo. Por isso que nós, em Pentecoste, enfeitamos a nossa congregação, outras sinagogas também fazem, com ramos de trigo, porque é a festa do trigo, é a festa dos cereais, tá bom? Então, isso é importante, porque tabernáculos que vai ser a festa dos frutos. Aí nós vamos enfeitar a nossa sinagoga com frutos verdadeiros, como romã, figo, tâmara, os frutos da Bíblia daquela época, tá bom? A uva. Bom, isso eu vou chegar na analogia lá na frente. Lembra que nós estamos buscando dessas festas conceitos literais e colocando na pessoa de Yeshua a materialização, a consolidação do entendimento espiritual da festa. Então, vamos repetir: Yeshua me tirou do Egito, nele eu tenho a Páscoa. Yeshua me tirou a raiz do pecado, que é os pães asmos, me tirou o fermento. Yeshua fez com que nele eu desse os primeiros frutos de arrependimento, as primícias. Agora, em Yeshua, eu, como crente, na graça, dou valor à Torá, porque a Torá é que nem uma cerca que está me cercando o caminho da graça, para que eu não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas que eu seja fiel. Daí a palavra tzedek, justo. O que é justo? Aquele que anda em linha reta. Porque o mundo está lá. O mundo está lá, te esperando, para pegar-lhe em fraquezas e pecados. Se eu vou crente, vou adulterar, vou odiar meu irmão, vou desonrar pai e mãe, vou profanar o dia do Senhor, vou roubar, você está saindo fora do alvo. Você está saindo, e vai haver consequência. Por isso que João fala, olha, nós temos um advogado junto ao Pai, que é o nosso advogado intercessor por você, para capacitar, para que você arrependa, para que você veja os seus erros. E quem mostra o erro? É que nem um espelho. Quem mostra o erro, por exemplo, quando eu estou frente ao espelho, eu já dei esse exemplo aqui, o espelho me mostra as minhas fraquezas, aquilo que é bonito, aquilo que é ruim, que é feio. Não é? Mas o espelho não conserta a minha roupa que está torta ou amassada. Por isso é a Torá. A Torá mostra os defeitos, as fraquezas, as áreas da minha vida não restauradas. Eu estou na graça, mas a Torá eu preciso dela, que ela me mostra meus defeitos, as minhas fraquezas. E quem me corrige? O sangue de Yeshua. Entendeu? Quem me corrige? O meu advogado me corrige. Vocês estão entendendo que a graça e a lei estão juntos e as festas falam disso? Bom, então, mostra que Deus quis colocar o Espírito dele no coração do homem. E Joel, capítulo 2, Deus prepara o coração do homem para receber o seu Espírito. Com Joel fala, no final dos tempos, nos dias finais, os jovens profetizarão, os idosos falarão, né, pelo Espírito de Deus. E então, no dia que os apóstolos estavam no cenáculo, judeus, celebrando a outorga da Torá, a festa de Pentecostes, veio finalmente, em Atos capítulo 1, capítulo 2, a visitação do Espírito Santo. E o Espírito Santo é que vai dar intrepidez. O Espírito de Deus
Ele que vai te capacitar. E somente posso receber o Espírito de Deus se eu estiver em Yeshua. Só através do novo nascimento que eu passo a ser templo do Espírito Santo. Então, para nós, Shavuot é muito importante, porque não só celebramos a outorga da Torá, é a palavra de Deus, Yeshua é a Torá que se fez carne e habitou no meio de nós e habita hoje no meu coração, como em Yeshua, nele eu recebo os dons do Espírito Santo de Deus. E esses dons estão lá em 1 Coríntios 12, não é? O dom de sabedoria, de temor, de falar em línguas, discernimento, o dom do conhecimento. Isso é importante, porque se na Páscoa eu sou liberto de ou do pecado, em Pentecoste eu sou liberto para servir. Estão entendendo a diferença? Viram que no meu gráfico, põe o gráfico na tela novamente, olha lá, Pentecoste você está crescendo, e agora em Pentecostes, você recebe a qualificação do Espírito para servir a Deus. Se na Páscoa eu fui liberto de ou do pecado, em Pentecostes eu sou liberto para servir a Deus. Muito bem. E com isso eu volto para você aqui e digo, olha, você precisa da capacitação, da qualificação. Todos nós precisamos da qualificação do Espírito. Eu nasci de novo, fui liberto do pecado, daquela raiz do pecado, mas agora eu preciso receber o Espírito Santo de Deus, que recebi no dia que eu aceitei Yeshua, mas a manifestação, os dons são presentes de Deus. E Paulo fala lá em Coríntios 12, busquemos, pois, os melhores dons. Eu peço dom, todo dia eu peço dom do discernimento de espírito para que eu possa ver aonde eu estou, que tipo de espírito está se aproximando de mim. E ele vem sorrateiramente, ele vem através de pessoas, até através de familiares. Eu tenho que ter um discernimento, não para fazer acepção de pessoas e para julgar as pessoas, mas eu sei. Se aquela mensagem que eu recebo, é muito comum o crente virar para você, Rabino, Deus me falou e me dá uma palavra. Eu falo, irmão, antes que Deus fale com você, ele vai ter que falar para mim, tá certo? Ele só vai falar por você quando meus ouvidos estão tampados para ele. Então eu já começo por aí, eu já vou começando a cortar profecias, porque vem muito falsas profecias. Quantos crentes entregam palavras que Deus não falou? E palavras que dou plantão em gabinete pastoral, eu sei quantos traumas eu tenho que tirar de pessoas que receberam profetadas, não é? Falsas profecias de falsos profetas, que às vezes nem é falso, mas falaram sem discernimento, falaram da sua mente, que a pessoa acha que ele pensou, então é Deus que falou. Não, eu não gosto de usar a palavra Deus me falou. Por quê? Deus fala. Mas eu tenho que ter muito temor. O espírito dele vai separar o que é mente e o que é espírito, o que é alma, o que é corpo. A espada de dois gumes separa. Então, isso tem que estar afinado, eu tenho que estar santificado, levando uma vida plena de oração, de comunhão com o Senhor e com os irmãos, para que eu possa receber o Espírito e possa ser visitado com dons. E esses dons vêm, por exemplo, o dom da cura, o dom de operar milagres. Isso não é pastor, não. Você tem esse dom. Você pode receber o dom de cura, impor suas mãos e curar enfermos. Você pode receber o dom e a autoridade do Senhor, em nome de Yeshua, de impor as mãos e tirar um espírito maligno. Meus amados, a coisa que me acontece constantemente, quando eu imponho as mãos, espíritos malignos deixam aquela pessoa, aquele pessoa que era atormentado, muitas vezes uma tristeza, uma depressão, tem causas espirituais, não é? Não só emocionais, sentimentais ou de traumas, mas pode haver uma causa espiritual. Por isso que eu gosto de trabalhar com o Espírito Santo de Deus, que vai me discernir o espírito, aquilo que é da alma, que vem do meu raciocínio, e aquilo que é do meu corpo. Então, Tessalonicenses 5, 23 fala, sede irrepreensível o vosso espírito, na vossa alma e no vosso corpo.
Então, esse tripé, nós somos esse tripé de espírito, alma e corpo, e eles têm que estarem brindados ali com o Espírito Santo de Deus. Amém? Essa é a festa de Shavuot, evidentemente uma pincelada, uma introdução, mas tem muita coisa boa para a gente estudar. Então, se você quer participar dos nossos cultos todos os sábados, às 10 horas, no nosso canal, youtube.com/Ensinante Sião, às 10 horas, você pode acessar pelo nosso canal o estudo da Torá, onde nós estudamos, ou quando nós estudamos as parashot, os temas da Torá semanal, tá? Esse é um estudo muito gostoso, você está convidado. Deixe o seu comentário, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e não deixe de conhecer a nossa literatura. Olha, eu não estou falando, mas olha aqui, quantos livros nós já escrevemos. Todos esses livros são palavras baseadas na palavra de Deus em detalhe, em maior profundidade do que um vídeo de 20 minutos. Também temos nosso calendário judaico, que você pode encontrar na loja, porque o calendário judaico vai mostrar os dias exatos da celebração das festas. Se vai celebrar as festas, pelo amor de Hashem, celebre no dia. Porque se Deus dá o dia, dá a hora, e você vai celebrar quando quer, como muitos pastores fazem, é isso ou não. Se vai celebrar, celebra conforme a palavra de Deus. Shalom, shalom, e até a próxima festa. Agora nós vamos entrar nas festas messiânicas. Aguardem e até lá.